De todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, nem tempo e nem espaço irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados do mundo inteiro, muitos irão te louvar. Seus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Leremos o Salmo 78, versos 1 a 7. Ó meu povo, ouça minhas instruções. Abra os ouvidos para o que direi, pois lhe falarei por meio de parábola. Ensinarei enigmas de nosso passado, histórias que ouvimos e conhecemos, que nossos antepassados nos transmitiram. Não esconderemos essas verdades dos nossos filhos. Contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas. Pois ele estabeleceu seus preceitos a Jacó, deu sua lei a Israel. Ordenou a nossos antepassados que a ensinasse a seus filhos, para que a geração seguinte, os filhos ainda por nascer, a conhecesse. E eles, por sua vez, a ensinarão a seus filhos. Portanto, cada geração deve pôr sua esperança em Deus, não esquecer seus poderosos feitos e obedecer a seus mandamentos. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações.
Feliz Dia das Mães. Oremos. Senhor, te adoramos e engrandecemos o teu santo nome, porque só o Senhor é Deus. Queremos te dar toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Senhor, neste momento queremos colocar nossas vidas no teu altar, nesse tempo de crise que passamos, que nós te busquemos muito mais e que saiamos, Senhor, diferentes do que entramos, melhores servos, melhores pessoas. Ó Deus, nos ajuda através da oração, da leitura da tua palavra. Queremos colocar também os enfermos, Senhor. São muitos os enfermos, a nossa lista tão grande. Queremos lembrar a irmã Tereza Cristina, o seu tratamento, que os médicos sejam orientados pelo Senhor para o tratamento da tua serva. Apresentamos também a irmã Giralcina, cuida dela, o seu tratamento, orienta também os médicos. E te louvamos pelo pastor Sócrates, pela melhora que ele já tem experimentado. Que o Senhor continue abençoando a vida do teu servo, a saúde do teu servo. Senhor, queremos colocar aquelas pessoas que têm estado aflitas, preocupadas, que o Senhor acalme os seus corações, sabendo que há um Deus que está no controle de toda essa situação e que tem o mundo em suas mãos. Querido Deus, nós te amamos, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar contigo, a fazermos a tua vontade e que nós, Pai, possamos estar orando um pelos outros, cuidando uns dos outros. Fala conosco através da palavra que o teu servo nos trará neste momento, que nós sejamos fortalecidos através da tua palavra. Senhor, muito obrigada pelos grandes livramentos que o Senhor tem nos dado. Alguns nós nem sabemos. Oramos, queremos te dizer que te amamos, Pai, que não temos outro bem além de ti. Obrigada, porque Jesus vive e está conosco. E é no nome dele que oramos. Amém, Senhor. Nós somos peregrinos na jornada aqui, seguindo as pegadas dos fiéis, um ao outro amando, aos fracos ajudando, mostrando que a graça do bom Deus nos susterá. São muitos os que já passaram por aqui e deixaram testemunhos a seguir. Nossas vidas, pois vivamos, e da forma que sejamos, a luz guiando aqueles que quiserem prosseguir. Que possamos ser fiéis aos que nos seguem e com nossa fé estrada iluminar. Nossas marcas possam ser algo para se ver, nossas vidas possam muitos inspirar. Que possamos ser fiéis aos que nos seguem. Nunca temos tudo que sonhamos ter, mesmo assim devemos firmes caminhar. E ao deixarmos tais lembranças para velhos e crianças, possamos ser a luz para seus caminhos clarear. Que possamos ser fiéis aos que nos seguem e com nossa fé estrada iluminar.
iluminar. Nossas marcas possam ser algo para se ver, nossas vidas possam muitos inspirar, que possamos ser fiéis aos que nos seguem e com nossa fé estrada iluminar. Nossas marcas possam ser algo para se ver, nossas vidas possam muitos inspirar, que possamos ser fiéis aos que nos seguem. Eu quero ser fiel para sempre. Hoje estamos de maneira especial agradecendo a Deus por nossas mães e sua influência em nossas vidas. O amor das mães tem inspirado muitas declarações sobre sua difícil e nobre tarefa de cuidar e ensinar seus filhos. Santo Agostinho escreveu: "Se sou teu filho, ó Senhor, foi porque me deste tal mãe." O nome da mãe de Agostinho era Mônica, que foi peça fundamental para que ele se voltasse para Deus e mudasse de vida. Ralph Emerson, meditando sobre o valor das mães, disse: "Os homens são o que suas mães deles fizeram." E James Barley afirmou: "O Deus a quem as criancinhas dirigem suas orações tem um rosto parecido com o de suas mães." Na Bíblia nós encontramos muitos exemplos de mães dedicadas e interessadas no bem-estar de seus filhos. Joquebede, mãe de Moisés, é um destes exemplos. Ela foi criativa a ponto de não apenas salvar o seu filho da morte, mas também colocar-se em uma posição para poder ser escolhida ou colocada como educadora do seu próprio filho nos tempos formativos de sua vida. Ana, a mãe de Samuel, também é uma mãe muito dedicada ao seu filho, e tanto Joquebede como Ana cumpriram bem a sua nobre missão de mãe. O apóstolo Paulo, escrevendo da prisão em Roma, já muito próximo de ser executado, escreveu para o seu filho na fé e no ministério, Timóteo, para encorajá-lo. E para encorajá-lo, trouxe à memória o valor de sua mãe e de sua avó, para que ele aceitasse Jesus e servisse a Deus vitoriosamente. O texto está em 2 Timóteo capítulo 1, versos 3 a 5, que diz: o apóstolo Paulo afirmou: "Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, assim como serviram os meus antepassados, ao mencionar-te sempre em minhas súplicas noite e dia. Recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver, para encher-me de alegria. Também recordo a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti." A fé que Timóteo experimentava era resultado direto da fé de sua avó Lóide e sua mãe Eunice. O apóstolo Paulo conheceu esta família durante a sua segunda viagem missionária, relatada em Atos, no capítulo 16. A essa altura dos acontecimentos, Timóteo já era excelente testemunho da fé em Jesus Cristo, e Paulo então o escolheu como companheiro da viagem missionária. O jovem Timóteo foi abençoado por Deus
por meio da sua avó e de sua mãe, cuja fé era caracterizada especialmente por ser fé sincera. Fé sincera quer dizer fé real, sem hipocrisia, sem dissimulação. Timóteo testemunhou em casa a fé da sua avó e da sua mãe. Naquele convívio constante no lar, não havia como esconder as realidades espirituais. Fé sincera, a palavra sincera significa fé genuína e sem falhas. E a origem da palavra é do latim sine cere. Os oleiros e os escultores preparavam uma peça e declaravam muitas vezes sine cere, que quer dizer sem cera, pois a cera era muitas vezes utilizada para mascarar algumas falhas na peça que era produzida. A fé sem falhas, observada na vida de Lloyd e de Eunice, servia de motivação para Timóteo, a fim de que ele crescesse não apenas em fé, mas na dedicação, no serviço que prestava a Deus. Hoje nossos filhos necessitam do exemplo de mães, pois são muito grandes, são enormes os desafios que já enfrentam e que enfrentarão no futuro, vivendo em uma sociedade que rejeita terminantemente os valores da palavra de Deus e que não tem qualquer compromisso com a verdade. A fé sincera deve ser passada logo no início da vida dos nossos filhos. Não deve ser o último recurso como sucesso ou busca de solução dos problemas da vida que vem normalmente com o tempo. Paulo declarou que Lloyd e Eunice transmitiram essa fé sincera a Timóteo. Também nós aprendemos que a fé assim, sincera, é fundamentada na palavra de Deus. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 14, nós lemos assim: Tu, porém, falando com Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, pois desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda a boa obra. Muito cedo, o apóstolo Paulo diz, desde a infância sabes as sagradas letras. Muito cedo, Lloyd e Eunice transmitiram a palavra a Timóteo. Ele aprendeu a palavra e ele obedeceu a palavra. Assim é que Timóteo, ainda jovem, aceitou Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Na linguagem bíblica, se tornou sábio para a salvação pela fé. E foi pela palavra capacitado por Deus para toda boa obra, iniciando com a obra missionária e depois servindo como pastor em Éfeso. Eu imagino que quando criança Timóteo ouviu muitas vezes o seguinte refrão: Timóteo, Deus diz, ou Timóteo, assim diz o Senhor. E o resultado em sua vida foi trazer grande alegria à sua mãe e à sua avó, por viver os princípios aprendidos tão cedo na sua vida. Lembremos-nos que ensinar a palavra é tarefa fundamental dos pais para o bem dos filhos. E essa tarefa é intransferível.
Não podemos depender de qualquer outra pessoa ou instituição para fazer isso. Em Deuteronômio, no capítulo 6, a partir do verso 4, nós temos uma palavra fundamental a respeito desta verdade. A palavra que vou ler é o Shema, parte do Shema de Israel. E foi uma palavra dirigida primariamente a Israel, mas cabe tão bem para nós no desejo de fazermos a vontade de Deus no tocante à educação de nossos filhos. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos e delas falarás, sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. O texto continua. Em algumas versões é interessante que esta palavra, e as ensinarás, é a seguinte: e as inculcarás, que quer dizer impressionarás o teu filho, marcarás indelevelmente os teus filhos com esta palavra. E esta ação de ensinar tem de ocorrer constantemente. A linguagem é muito interessante. Falarás quando sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Isto quer dizer, todo o tempo tu ensinarás os teus filhos a amar a Deus, a amar ao Senhor, de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças. Porque a vida é tão passageira, rapidamente passa a oportunidade de ensinarmos os nossos filhos, ainda pequenos, os princípios e os valores morais que Deus nos deu e continua nos dando na sua palavra. Lembremos-nos disso, o tempo é fugaz. E como resultado de fé sincera e bem fundamentada na palavra, quando nós somos assim, temos esta fé sincera e bem fundamentada, nós somos ajudados a resolver as crises da vida, porque somos sustentados pelo Senhor. O apóstolo Paulo, naquele texto tão conhecido de Filipenses 4,13, disse assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esta é uma palavra diretamente relacionada aos problemas que ele enfrentava, mas os problemas que eram tratados e resolvidos por Deus, quando ele se apresentava a Deus sinceramente e bem fundamentado, inclusive, para recorrer ao Senhor em suas necessidades. O apóstolo Paulo, assim, por causa da fé bem fundamentada, a fé sincera que tinha, venceu enormes desafios e permanecia sempre certo da bênção do Senhor. E essa fé sincera e bem fundamentada é, em última análise, muito descomplicada, é simples. Pode ser experimentada por pessoas que não têm grande conhecimento intelectual. É uma verdade percebida até por criancinhas. É interessante que Lloyd e Eunice tiveram grande sucesso na comunicação deste evangelho, depois de terem percebido o amor de Deus e o poder de Deus na sua palavra. Contam que o teólogo Karl Barth, no tempo da sua maior fama, visitou a Universidade de Harvard para uma conferência. E após a sua conferência, deu oportunidade para perguntas. E logo a primeira pergunta veio de um estudante que disse assim: por favor, diga-nos qual é a mais sublime verdade que o Senhor conhece. A esta altura houve um certo interesse, uma certa antecipação no coração dos ouvintes,
para saber o que Karl Barth revelaria a respeito desta sublime verdade que ele conhecia. Ele pausou um pouco e depois disse assim: Cristo me ama, a Bíblia assim o diz. Que inclusive é parte de um corinho que alguns de nós aprendemos muito cedo, quando crianças ainda, se tivemos este privilégio de crescer auxiliados por uma igreja. Nós aprendemos este corinho a respeito de Cristo me ama, a Bíblia assim o diz. É importante reconhecermos que é tarefa dos pais, mas é tarefa muito específica também das mães, ensinar seus filhos, exercendo e demonstrando fé sincera e bem fundamentada na palavra de Deus. Esta fé exige constante crescimento, constante submissão a Cristo. Obedecer a Cristo tem de ser a nossa prioridade. Ele é quem nos salva e nos guarda. Ele é quem salva e guarda os nossos filhos. Não devemos permitir que filosofias humanas nos desencaminhem e atrapalhem no crescente conhecimento de Cristo e nos impeçam de cumprir a tarefa muito especial de educar nossos filhos no temor, isto é, na reverência e na disciplina do Senhor. A minha oração é que a história de sucesso de Ló e de Eunice na educação de Timóteo sirva de motivação e inspiração para que as irmãs, mães, neste tempo, especialmente de filhos menores e em momento ainda muito educativo, sejam fiéis no cumprimento da vontade de Deus e serão fiéis, experimentando sim esta fé sincera, experimentando fé que é fundamentada na palavra de Deus, experimentando esta fé que sempre sustenta nos momentos difíceis, nas crises normais e nas crises surpreendentes que ocorrem na nossa vida, e sempre em crescente obediência a Cristo. E além disso, que o resultado deste empenho na educação dos filhos quanto a Deus, os seus princípios, a sua palavra, os seus valores, faça com que as irmãs experimentem com os seus filhos uma vida de grande felicidade, porque entendendo que o que eles se tornam tem a ver diretamente com a bênção de Deus e com o fiel cumprimento de suas responsabilidades como mães na vida de seus queridos filhos. A minha oração é que todos nós, na igreja especialmente, valorizemos mais e mais e inspiremos com nossas vidas as mães que, mesmo com grande sacrifício, se dedicam e vão sendo bem-sucedidas na sua tarefa essencial, fundamental, de educar filhos no temor e na disciplina do Senhor. Feliz Dia das Mães. Deus as abençoe ricamente. Amém. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez, como nos tirou das trevas para a luz e nos deu preciosas bênçãos por Jesus.
e paz. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, O seu poder e as maravilhas que fez, como seu amor por nós é tão real. carinhoso é seu cuidado paternal. Pois sustenta a nossa vida em paz. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, O seu poder e as maravilhas que fez, os louvores do Senhor, O seu poder e as maravilhas que fez, os louvores do Senhor, O seu poder e as maravilhas